Você ligado no meu canal? Um abraço do tamanho do Brasil, amigo. Pois é, sou eu. Mais uma vez aqui, ó, peço a vocês, se inscrevam, deixe seu like e vamos lá. Se inscrever de graça, deixar o like de graça e compartilhar aí, ó, com seus amigos, com grupos, é tudo de graça. Bom, algumas pessoas me perguntam por que eu falo sobre isso, né? Você ligado no meu canal, um abraço do tamanho do Brasil. Vou deixar uma explicação rápida e simples. No ano 2000, na TV Gazeta, o narrador chama-se Jarbas Duarte, depois vocês pesquisam, Gigante do Ringue. Toda vez que começava um programa, ele falava essa frase: você ligado na TV Gazeta, um abraço do tamanho do Brasil. Então eu quis copiar essa frase dele. E depois que eu comecei a falar e fui falando até hoje e tudo. Você ligado no meu canal, um abraço do tamanho do Brasil, amigo. Então eu peguei essa frase dele, esse grande narrador. Não sei por onde ele anda, mas se um dia ele assistir meu canal aqui, meus vídeos, um abraço, Jarbas Duarte, do tamanho do Brasil, viu? Você sempre falava isso no programa na TV Gazeta, aos domingos, né? Gigantes do Ringue, grandes lutadores passavam por lá, né? Fantoma, Aquiles, Michel Serdan, Michel Serdan, tricampeão brasileiro, entre outros também, que participou dos Gigantes do Ringue, aquele português belo, e por aí vai. Mas eu quero deixar aqui uma palavra. O tema é, já que eu expliquei tudo aí, agora vamos lá. Jesus ficou calado perante os religiosos. Em Isaías, há um tempo atrás, o profeta Isaías, tinha profetizado isso. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha mudou perante aos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Quando Jesus foi preso, ele relata que quando Jesus foi levado ao sumo sacerdote, perguntou a Jesus, e nada respondeu a esses, depois contra ti. Depois que Judas traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata, Jesus foi levado preso perante ao sumo sacerdote. E todos perguntavam, todos falavam. Lá em Mateus 62, diz, e levando-se ao sumo sacerdote, perguntou a quem? A Jesus. E Jesus não respondeu nada. Ficou calado. Não responde ao que esses depois contra ti? Versículo 63. Jesus, porém, quando silêncio, e ao sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro, pelo que Deus vivo, o que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus? Mas Jesus ficou calado, perante a tudo. Perante a todos, ele permaneceu em silêncio, se cumprindo o que Isaías falou. Isaías disse, Isaías 63, versículo 7, e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, amigo. Ele não disse nada. Tudo que Isaías cumpriu, falou, naqueles tempos, Jesus estava se cumprindo as Escrituras. Em Mateus 27, versículo 9, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Olha para você ver. Isaías tinha falado, mas antes de Isaías, o profeta Jeremias já tinha falado. O profeta Jeremias já tinha se cumprido aquela profecia que se passou anos
Depois Isaías falou de novo. Mas Jeremias, antes de Isaías, já tinha falado. Por intermédio do profeta Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata, em preço que foi estimado aquele que em alguns dos filhos de Israel valeriavam. Meu Deus! Um pouco antes, Jeremias já tinha falado que Jesus ia ser vendido por 30 moedas de prata. E Isaías, mais para frente, Isaías já tinha falado. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda, perante aos seus toqueadores. E ele não abriu a boca em nenhum momento. Jesus não abriu a boca em nenhum momento, meu amigo. Esta é a história que eu tento explicar para vocês. Jesus ficou calado. E muitos anos atrás, os grandes profetas, Jeremias e Isaías, já tinham profetizado a vinda dele. E Jesus calado. Acusadores falsos, mentirosos apareceram, mas Jesus permaneceu calado. Mas teve um momento que Jesus falou: eu estarei assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E todos os sumos sacerdotes religiosos daquela época ficaram abismados e disse: blasfêmia, ele blasfemou, já não precisa de mais nada, crucifiquem-o. Porque Isaías já tinha falado, Isaías, Jeremias já tinha relatado sobre isso. Então eu peço a vocês, se inscrevam, deixe seu like. Um forte abraço. Fui!